Olá pessoal, bom dia. Todo mundo me ouve bem? O som está adequado para vocês? Se puderem responder no chat ou abrir o microfone, agradeço. Sim, tá tudo ok. Perfeito, obrigado. Bom pessoal, começando falando rapidamente aqui com vocês, antes de começar a aula propriamente dita. Meu nome é Doris Bonadman, para aqueles que eventualmente não me conheçam. Sou cirurgião do aparelho digestivo, endoscopista, e trabalho como professor da disciplina já há alguns anos. A disciplina de clínica cirúrgica 1, ela é dividida, na verdade, em clínica cirúrgica, que é o que eu dou, que é a parte teórica, e em técnica operatória, que é a parte que o professor Rogério vai fazer com vocês, que é a parte mais... Tem a teoria, mas tem uma parte mais prática também, certo? A minha aula será sempre às sextas de manhã e a aula do Rogério é terça à tarde, se eu não estou enganado, né? Acho que o cronograma das aulas e tudo, plano de ensino, a gente vai passar para vocês depois, tá? Só estou esperando um pouquinho dar uma definida um pouco melhor nessa questão aí da pandemia, como ficam os horários do Rogério, o cronograma de prática dele, quando se inicia. Então, depois a gente tenta passar um cronograma já de aulas todas para vocês, tá bem? A nossa aula, nossa parte, eu acho que dá para fazer sem prejuízo algum para vocês. Claro que a gente quer que retorne presencialmente, mas por enquanto dá para fazer sem prejuízo nenhum, já que é uma parte teórica mesmo da disciplina. Tá bom? Eu vou começar hoje, a gente começa falando de hérnias. Ao final da aula, se vocês, a gente abre, vocês perguntem tudo que quiserem sem problema, e a qualquer momento, se tiver uma dúvida que vocês acham que precise ser retirada naquele momento, podem chamar e pode interromper. Se puder esperar até o final, acho que fica mais tranquilo para todo mundo, a aula acaba fluindo melhor, tá? Mas fica à disposição. Certo, pessoal? Hoje a gente vai começar, então, falando sobre a parte de hérnias da região inguinal. Então, o tema da aula de hoje é a anatomia cirúrgica da região inguinal, mais herniorafias da região inguinocrural. Tá? Essa anatomia cirúrgica é o que o nome está dizendo mesmo. Eu não vou dar aqui uma aula de anatomia de fato para vocês, e sim uma revisão muito breve daqueles pontos que a gente julga mais importantes para que vocês entendam aí um pouco melhor o que é uma hérnia inguinal e como é feito o tratamento dessa entidade. Lembrando que a região inguinal é um local comum de defeitos herniários. A herniorrafia inguinal, isoladamente, é uma das cirurgias, ou é a cirurgia mais realizada no mundo, com cerca de 20 milhões de procedimentos por ano. É uma cirurgia extremamente anatômica e a anatomia dessa região não é uma anatomia tão fácil de se compreender, tá? É um local que tem diversas estruturas, diversas camadas dispostas de uma maneira não muito uniforme e estruturadas tridimensionalmente. Então, se você tenta entender região inguinal, parede da região inguinal, como uma parede plana, certamente você terá uma dificuldade muito grande de compreender as hérnias inguinais, tá? Tem que encarar como sendo uma estrutura tridimensional. As camadas são de fora para dentro, né, a pele, o tecido celular subcutâneo, que é dividido em duas fáscias, né, duas camadas, a fáscia mais superficial, de tecido mais frouxo, que é a fáscia de Camper, e uma fáscia um pouco mais profunda, chamada fáscia de Scarpa, de um tecido um pouco mais denso. Existe um plano músculo-aponeurótico, composto basicamente pelo músculo oblíquo externo, pelo músculo oblíquo interno e pelo transverso do abdômen, isso de fora para dentro, tá? Depois a gente vai ter a fáscia transversalis, um tecido
fibroso, delgado, que reveste a parte interna e também da parede abdominal, gordura pré-peritoneal e mais internamente teremos aqui o peritônio. Então, de fora para dentro, é dessa maneira que a gente vai ter. Volto a dizer, isso não é uma parede, não é algo estático, não é uma parede plana, é algo tridimensional e irregular. Então, tem locais em que eu não tenho fibra muscular, tem outros locais que eu não tenho fibra aponeurótica, eu só tenho músculo. Então, dependendo do local, a gente vai ter uma diferença em termos de anatomia. Além disso, de interesse para a gente, tem os nervos que passam, que é nessa região. Os três aí que a gente tem interesse do ponto de vista cirúrgico são o nervo ilioinguinal, formado por ramos anteriores do primeiro nervo lombar. Ele vai passar pelo canal inguinal e inervar a pele ali da região do escroto, dos grandes lábios e da face medial da coxa. O nervo ilipogástrico, que ele passa pelo canal inguinal, mas ele mergulha, ele atravessa a aponeurose do músculo oblíquo externo para inervar a região de pele do hipogastro, a região suprapúbica. E o ramo genital do gênito femoral, que vai caminhar pelo anel inguinal interno para inervar a pele da bolsa escrotal e músculos cremaster e dartos. Tá? A importância desses nervos é que se você lesa durante uma cirurgia, desculpa, viu? A segunda aula a voz já de vez em quando dá uma travadazinha aqui, tá? Só retomando então, a importância desses nervos é que se você lesa de maneira inadvertida durante um tratamento de uma cirurgia de hérnia, você pode ter consequências como dor crônica, parestesia e outras sensações nas regiões que seriam inervadas por esses nervos, ok? Além disso, a gente vai ter os ligamentos, que o pessoal tem uma dificuldade enorme de compreendê-los, mas não é tão difícil. O que interessa para a gente são 4, tá? O chamado ligamento inguinal, o ligamento de Thomson, o ligamento de Cooper e o Gimbernat. O primeiro deles, ligamento de Poupart ou ligamento inguinal, nada mais é do que uma dobra da aponeurose do músculo oblíquo externo, que vai se estender da espinha ilíaca anterosuperior até o tubérculo púbico. Então, tem esse sentido inferomedial e corresponde a uma área de espessamento, de dobra da aponeurose do músculo oblíquo externo. Na parte inferior dele, vai ter uma abertura aqui na aponeurose do músculo oblíquo externo, ovoide, que a gente chama de anel inguinal externo, por onde emerge funículo espermático no homem e ligamento redondo do útero na mulher, entre outras estruturas. Ligamento de Thomson, ou trato iliopúbico, tá? Na verdade, ele é uma continuação da fáscia e da aponeurose do transverso interno, do transverso do abdômen, tá? Ele funciona exatamente como uma projeção interna do ligamento inguinal. Então, ele vai da espinha ilíaca anterosuperior ao tubérculo púbico, sendo uma reflexão interna do que externamente é o ligamento inguinal. Tá? Teremos aí o anel inguinal interno, que é uma abertura na parede abdominal interna, por onde mergulha o funículo espermático, as estruturas do funículo espermático e os nervos que a gente comentou há pouco com vocês. Esse anel inguinal interno é a abertura interna do que a gente chama de canal inguinal, que vai ter um sentido inferomedial e vai terminar no anel inguinal externo ou superficial. Ligamento de Cooper, ou ligamento pectíneo, tá? Ele é formado como se fosse um espessamento do periósteo do ramo superior do pubis aqui, tá? Então, essa área espessada é o que a gente chama de ligamento de Cooper. Ele vai fazer parte do que a gente chama de
limites do canal femoral, ele é o limite inferior do canal femoral, superiormente a gente vai ter o ligamento de Thomson, e lateralmente a veia femoral. O canal femoral é por onde acontece a hérnia femoral, um dos tipos de hérnia que a gente vai comentar daqui a pouco com vocês. E, por fim, o ligamento de Gimbernahl ou ligamento lacunar, do ponto de vista cirúrgico, é o menos importante dos que a gente falou até agora, ele corresponde a essas fibras que passam pelo ligamento inguinal para inserir na parte superior aqui do pubis, tá? Então chamamos essas fibras de ligamento lacunar ou ligamento de Gimbernahl. E o tendão conjunto corresponde a uma estrutura que corresponde à inserção conjunta das fibras aponeuróticas dos músculos oblíquo interno e transverso do abdômen, nessa parte inferomedial aqui, olha. Então a gente tem o músculo oblíquo interno e o transverso, eles se juntam as fibras aqui para se inserir aqui embaixo, próximo ao tubérculo púbico. Então isso é o que a gente chama de tendão conjunto. Importância, essa estrutura pode ser utilizada e é utilizada no reparo das hérnias inguinais, a depender da técnica que você opta por utilizar. O canal inguinal, conforme a gente já comentou para vocês, é uma estrutura, o nome já está dizendo, é um canal, é uma estrutura por onde passam a funículo espermático no homem, além de nervos, e ligamento redondo do útero na mulher, tá? Tem um sentido inferomedial, uma extensão de mais ou menos 4 centímetros, e ele começa no anel inguinal profundo ou interno e termina no anel inguinal superficial, externamente. Os limites desse canal vão ser diferentes a depender do local onde você está avaliando, se é mais próximo ao anel profundo, se é mais próximo ao anel superficial, ou se é de fato o terço médio do canal. Triângulo de Hasselbalch não é uma estrutura, é uma área, tá, de maior fragilidade na região inguinal, cujos limites são inferiormente o ligamento inguinal, medialmente a borda lateral do músculo reto abdominal e lateralmente os vasos epigástricos inferiores. É um local comum de uma hérnia inguinal, que a gente chama de hérnia inguinal direta. É uma área naturalmente mais frágil, por isso tem essa importância clínica no estudo das hérnias, no estudo e no tratamento das hérnias. Aqui é uma vista externa, quer dizer, de fora para dentro, em que eu tenho aqui, olha, ligamento inguinal, aqui eu tenho músculo reto abdominal e lateralmente eu tenho vasos epigástricos inferiores. Essa região, uma região mais frágil, é o que a gente chama de triângulo de Hasselbalch. Aqui um pouco acima eu vou ter o tendão conjunto, que quando eu quero tratar a hérnia direta, o que eu faço é fechar esse espaço de maior fragilidade utilizando o tendão conjunto para isso. Essa é a vista externa. Do outro lado, a gente tem a vista interna, olhando de dentro para fora. Então, tem a borda lateral do músculo reto abdominal, ligamento de Thomson, né, aqui, olhando de dentro para fora, não é o ligamento inguinal, é o ligamento de Thomson, e lateralmente aqui eu vou ter os vasos epigástricos inferiores. Então, esse é o triângulo de Hasselbalch. Existe uma área um pouco maior que a gente delimita, que nós chamamos de orifício miopectíneo de Frouchot. É uma área comum onde acontecem todos os tipos de hérnias inguinocrurais, as inguinais diretas e indiretas, que a gente vai ver daqui a pouco, e as femorais. Então é toda essa região. Os limites aí serão um pouquinho diferentes. Inferiormente, a gente vai ter aqui, olha, o ligamento pectíneo, ou ligamento de Cooper. Medialmente, a gente tem a borda lateral do músculo reto abdominal. Superiormente, eu vou ter o tendão conjunto, a parte muscular mesmo do músculo oblíquo interno e transverso, perdão, e lateralmente a gente vai ter o músculo iliopsoas. É uma área um pouco maior, mas eu englobo toda a região onde acontece a hérnia. As hérnias diretas, as hérnias indiretas e as hérnias femorais, que já já a gente vai ver um pouco melhor.
tá? Na cirurgia laparoscópica, a gente cobre toda essa área mais propensa ao desenvolvimento de hérnias. A aula é sobre hérnias, mas o que vem a ser uma hérnia, né, conceitualmente falando? A hérnia é caracterizada, né, por uma protusão anormal de um tecido, de um órgão ou de parte de um órgão através da parede circunjacente. Tá? Posso ter, por exemplo, na região inguinal, as hérnias inguinais. Na cicatriz umbilical, eu posso ter um defeito por onde saem as estruturas que a gente chama de hérnia umbilical. Lá na coluna da pessoa, os discos intervertebrais podem se deslocar e fazer uma protusão para dentro do canal vertebral, tá? Do canal medular, e isso caracteriza uma hérnia de disco, por exemplo, da coluna da coluna torácica, lombar, cervical, de onde quer que seja. Posso ter, por exemplo, o esôfago, o estômago, um pouco acima e mergulhando na cavidade torácica, caracterizando o que a gente chama de uma hérnia de hiato esofágico. Ou seja, o conceito de hérnia ele é muito amplo. Tá? Para a gente hoje interessa aquelas hérnias que aconteçam na região inguinocrural, que aí eu terei as hérnias inguinais, que podem ser diretas ou indiretas, e as hérnias femorais. O que vem a ser, então, uma hérnia inguinal indireta? Começo pelo último item aqui, que é o conceito. É aquela hérnia cujo defeito herniário se localiza, se origina lateralmente aos vasos epigástricos inferiores. Eu tenho aqui os vasos epigástricos inferiores, tá? E o defeito que está lateral a esses vasos, a gente chama de uma hérnia inguinal indireta. Normalmente ela segue o trajeto, ela mergulha através do anel inguinal profundo ou interno, desce inferomedialmente seguindo o canal inguinal, até emergir, nos casos maiores, através do anel inguinal externo ou superficial. Tá? É a hérnia mais comum em crianças e adultos jovens. E a fisiopatologia, a etiologia está associada com a chamada persistência do conduto peritônio vaginal. Lembrem-se que no sexo masculino, os testículos são formados lá no reto peritônio. E, ao final da gestação, há uma migração para a bolsa escrotal. Nesse processo, eventualmente, pode ficar um defeito que a gente chama de persistência do conduto peritônio vaginal, que favorece a formação de hérnias. Um dos motivos das hérnias serem muito mais comuns no sexo masculino do que no feminino é exatamente essa descida testicular que acontece. Tá? O que vem a ser uma hérnia inguinal direta? A hérnia inguinal direta é aquela que acontece, então, na região inguinal, medialmente aos vasos epigástricos inferiores. Ela está associada normalmente a uma fraqueza, uma fragilidade nessa região, que é comum acontecer com o passar dos anos, com a senilidade do paciente. Tá? É mais comum, portanto, em pacientes idosos e muito associada ao esforço excessivo com aumentos sucessivos da pressão intraabdominal. Conforme a gente falou, por definição, ela é uma hérnia que se origina medialmente aos vasos epigástricos inferiores. Ok? Para vocês perceberem, só para vocês entenderem a diferença de um para o outro. Aqui a gente tem uma hérnia inguinal indireta, tá? Que é lateral aos vasos epigástricos inferiores, e aqui a gente tem uma hérnia inguinal direta, que é aquela medial aos vasos epigástricos inferiores. Ok? Essa daqui ela costuma ter um saco herniário que caminha por dentro do canal inguinal. Essa daqui, olha, o canal inguinal está rebatido, ela não costuma ter esse espaço aí que caminhe junto com o canal inguinal. Ela acontece no triângulo de Hasselbalch, a hérnia inguinal direta. Hérnia femoral é aquela que acontece abaixo do ligamento de Thomson, do trato iliopúbico, tá? No canal femoral. Então, a gente vai ter aqui, olha,
abaixo do ligamento de Thomson, acima do ligamento de Cooper, medialmente a veia femoral, a gente vai ter o canal femoral por onde acontece a hérnia femoral. É uma hérnia que é muito mais comum na mulher do que no homem. Só que, vejam bem, ela é mais comum na mulher do que no homem, mas ela não é o tipo de hérnia mais comum da mulher. A hérnia mais comum da mulher segue sendo a hérnia inguinal indireta, tá? Uma coisa importante é que a maioria dos casos de hérnia femoral a gente já faz o diagnóstico durante uma urgência. Então você acaba tendo um paciente com uma hérnia encarcerada, alguma coisa nesse sentido, tá? E o mecanismo de herniação é um mecanismo interessante. Sempre o defeito herniário na hérnia femoral é um defeito que não é muito grande, tá? Ele é um defeito relativamente pequeno, e com isso uma alça intestinal inteira ela não passa por ele. O que acontece é que parte, normalmente a borda antimesentérica dessa alça, é que acaba encarcerando, acaba mergulhando no defeito, e com isso a gente vai ter o que a gente chama de hérnia de Richter, que é esse pinçamento da borda antimesentérica de uma alça intestinal. Essa imagem da esquerda aqui, com uma alça toda dentro da hérnia femoral, é muito pouco provável que você tenha numa hérnia femoral, porque o defeito, volto a dizer, costuma ser relativamente pequeno. A hérnia de Richter, na verdade, não é a hérnia de Richter, é um mecanismo de herniação, né, que é esse pinçamento da borda antimesentérica. A gente vai discutir novamente na aula da semana que vem, de uma maneira mais aprofundada um pouquinho, tá? Quais são os principais sinais e sintomas? O abaulamento no local é a queixa mais comum. O paciente refere um caroço, que na maioria das vezes aparece quando ele faz um esforço físico, chamada manobra de Valsalva, quando aumenta a pressão intraabdominal, mas que desaparece, que reduz quando o paciente relaxa a musculatura da parede abdominal, quando ele deita, quando ele faz alguma coisa assim, tá? A dor na região inguinal pode estar presente, às vezes pode ser uma dor constante e às vezes é uma dor que só aparece durante a atividade física. E a distensão abdominal, associada à dor mais intensa, normalmente está associada a casos de urgência e emergência com uma hérnia encarcerada, às vezes já estrangulada. Interessante a gente perceber, a gente notar que parte dos pacientes, uma parte significativa, pode ser completamente assintomático. Ele nunca nem notou que tem uma hérnia e ele não tem dor, não tem nenhum outro sintoma. Às vezes vai para um exame médico por outro motivo e aí você fala para ele, você examinando, fala, você tem uma hérnia inguinal, tá? E orienta adequadamente como deve proceder a partir daí. Alguns conceitos importantes para que vocês tenham. Hérnia primária é aquela hérnia que nunca sofreu nenhum tipo de tratamento cirúrgico. Então, o paciente tem a hérnia, vai para o tratamento a primeira vez, ela é uma hérnia primária. Hérnia recidivante, ou recorrente, ou recidivada, é aquela hérnia que você operou e que voltou, vamos dizer assim, ele teve uma recorrência, uma recidiva da doença no mesmo lugar, tá? É diferente, por exemplo, eu tratei uma hérnia inguinal e daqui a alguns tempos ele tem uma hérnia femoral. São hérnias diferentes. Uma hérnia recidivada é uma hérnia inguinal que você tratou, por exemplo, e voltou como hérnia inguinal. Hérnia por deslizamento ou hérnia deslizante é aquela hérnia maior em cujo saco herniário, na parede dele ali, faz parte desse saco uma víscera intraabdominal. Pode ser a bexiga, muito comum que seja, do lado esquerdo pode ser o cólon sigmoide, do lado direito pode ser o seco, tá? Então essas hérnias que têm na sua parede, no seu saco herniário, como componente uma víscera intraabdominal. Uma hérnia redutível, o nome está dizendo, é aquela hérnia cujo conteúdo volta, ele reduz, ele volta para a cavidade abdominal espontaneamente ou após você realizar uma medida de redução. Hérnia encarcerada ou irredutível, é o contrário, é aquela hérnia que
conteúdo está exteriorizado ali que você não consegue mais reduzir para a posição anatômica normal. Quer dizer, não consegue reduzir o conteúdo que está herniado. E uma hérnia estrangulada é aquela hérnia cujo conteúdo encarcerado já apresenta algum comprometimento vascular. Hérnias encarceradas agudas representam uma urgência médica, tem que ser tratado rapidamente. Hérnia estrangulada representa uma emergência médica. A hérnia encarcerada, você precisa operar o quanto antes exatamente para que ela não vire uma hérnia estrangulada. A hérnia estrangulada, na hora que chegou, tem que fazer os exames mais rapidamente possível e operar esse paciente em caráter de emergência. Para fazer o diagnóstico, você leva em consideração os sintomas. O exame físico é importantíssimo que seja realizado de maneira adequada. Paciente deitado, depois examina o paciente em pé, veja em 2 posições. Peça para realizar uma manobra de valsalva. A manobra de valsalva mais simples que tem para realizar é pedir para o paciente tossir. Realizar, tussa, e você palpa no momento que ele está tossindo a região inguinal e com isso você vai sentir ou observar mesmo a protusão do conteúdo que vai herniar naquele momento. No exame físico, você deve identificar ou buscar identificar de maneira muito clara, muito adequada, se o paciente tem uma hérnia inguinal ou se ele tem uma hérnia femoral. Ou seja, se o defeito herniário está acima do ligamento inguinal ou está abaixo do ligamento inguinal. Isso é fundamental. Existem manobras para a gente fazer para tentar identificar se a hérnia é direta ou indireta, tá? Essas manobras existem, você pode tentá-las, não são muito precisas, mas não é tão importante quanto identificar se a hérnia é inguinal ou femoral. Como que seria a manobra para diferenciar uma direta de uma indireta? Você palpa e coloca o teu dedo dentro do anel, passando pelo anel inguinal externo ou superficial. Peça para o paciente tossir ou fazer uma outra manobra de valsalva. Se o defeito toca a ponta do teu dedo, é uma hérnia inguinal que está caminhando por dentro do canal inguinal e mais provavelmente trata-se de uma hérnia indireta. Se a hérnia toca a base do teu dedo nessa manobra, ou a lateral, dependendo de como você estiver com o dedo posicionado, trata-se mais provavelmente de uma hérnia que está vindo pelo triângulo de Hasselbalch, que é uma hérnia inguinal direta. Tá? Volto a dizer, a manobra existe, mas ela não é tão importante quanto você definir, palpando o ligamento inguinal, se o defeito está acima ou abaixo dele, diferenciando uma hérnia inguinal de uma hérnia femoral. Vários são os diagnósticos diferenciais que a gente pode ter. Qualquer tumoração, qualquer massa, qualquer dor na região inguinal vai representar um diagnóstico diferencial para a hérnia inguinal. Então, desde hidrocele, ectopia testicular, torção testicular, massas, né, nessa região, como hematomas, hérnias e tudo mais, também vão representar diagnósticos diferenciais. Uma vez feito o diagnóstico, é interessante que se procure classificar. Classificação é sempre uma tentativa de tornar mais uniforme a comunicação médica. Então, em qualquer lugar do mundo, eu digo que uma hérnia tipo 1 de Nierus é uma hérnia inguinal indireta, cujo anel inguinal interno é normal. Tá? Então, é essa comunicação uniforme que é importante com as classificações. Então, tipo 1, hérnia inguinal indireta com anel inguinal interno normal. Tipo 2 é a hérnia inguinal indireta, mas que o anel inguinal já está dilatado, está aumentado de diâmetro. A tipo 1 é a hérnia típica da criança, tá? Que é por persistência do conduto peritônio vaginal. A tipo 2, muitas vezes é aquela hérnia que já existia na infância, que não foi diagnosticada, e com o tempo houve um alargamento do anel inguinal interno, tá? Tipo 3 é quando eu tenho um defeito na parede posterior. Então, a hérnia inguinal direta é o tipo 3A, a direta pura, aquela só do triângulo de Hasselbalch. Aquela hérnia indireta, que tem o anel
inguinal interno dilatado, mas que também tem uma flacidez, tem um componente direto associado, tem o triângulo de Hasselbalch ali com formação de hérnia também, a gente vai ter a chamada hérnia mista, né, ou tipo 3B. E quando eu tenho uma hérnia, um defeito na parede posterior, e também tenho um alargamento e uma hérnia femoral associada, eu vou ter, então, um tipo 3C, que a gente chama. Tipo 4, tranquilo, é a hérnia recidivada, aquela hérnia que eu operei e que voltou. Aí o 4A é a direta, 4B é a indireta, 4C é a femoral, 4D é qualquer tipo que tenha uma combinação, mais de um tipo de hérnia recidivada associada. Certo? Fiz o diagnóstico, entendo a anatomia da região inguinal, vamos para o tratamento. Existem diversas técnicas de tratamento para as hérnias inguinais. Quando você tem muitos tipos de tratamento para uma mesma doença, quase sempre isso representa que não exista, né, um tratamento que seja muito superior aos demais. Por isso que diversos tratamentos vão sendo tentados. Durante muito tempo foi assim com as hérnias inguinais. Hoje a gente pode dizer que a gente tem algumas modalidades que são muito efetivas no tratamento das hérnias. Mas vamos falar das principais que existem para que vocês conheçam. Primeiro, a cirurgia chamada cirurgia de Bassini. Observe que já é uma cirurgia extremamente antiga, né, de 1884, a descrição, para tratamento das hérnias diretas aqui, que nada mais é do que a sutura, do que o reparo do tendão conjunto ao ligamento inguinal. Isso é uma sutura simples, naturalmente, por ser algo que envolve uma camada apenas e ponto, sem nenhum outro tipo de reforço, a recorrência é bastante elevada, de 20% a 25% até aí de recidiva. Hoje, muito pouco utilizada, praticamente não é utilizada mais como primeira opção de tratamento, tá? Vantagem, tecnicamente é muito simples, é só dar ponto do tendão conjunto, ligando, né, amarrando ele ao ligamento inguinal. Uma coisa bastante simples de ser feita. Uma outra técnica, também já mais antiga, chamada técnica de Shouldice, que consiste no imbricamento de várias camadas suturadas em pontos diferentes. Então você tem, sabe aquelas jaquetas de motoqueiro, vamos dizer assim, que o cara tem uma carreira de botão que ele coloca de um lado, aí ele fecha por cima, vai lá e coloca um zíper, alguma coisa, um botão do outro lado. Quer dizer, um imbricamento de camadas diferentes. Tá? É mais ou menos isso, só que feito por mais de 2 camadas. São 4 camadas ao todo de imbricamento aí, e de suturas. Tá? Tem uma recidiva bastante baixa, uma cirurgia bastante efetiva para o tratamento das hérnias, mas ela é uma cirurgia tecnicamente mais complexa. Tá? Então não se utiliza tanto em hospitais de ensino, por exemplo. Por quê? Porque para o residente aprender ele precisaria fazer um número maior de cirurgias. Então você acaba optando por técnicas mais efetivas e mais simples de serem realizadas. Nos centros onde se faz essa cirurgia de rotina, com cirurgião que tem um treinamento bom na técnica e tudo, sem dúvida o resultado é bastante bom. Não se utiliza nenhum reforço sintético, nenhuma tela, só o imbricamento mesmo das camadas. Tá? Técnica de McVeigh. A McVeigh é a cirurgia realizada para tratamento das hérnias femorais. Então eu faço a fixação da aponeurose do tendão conjunto ali, lá embaixo no ligamento pectíneo e também ao ligamento inguinal. Mas ao fechar lá no ligamento pectíneo, eu fecho o canal femoral do paciente. Para que o tendão conjunto chegue até o ligamento pectíneo, quase sempre é necessário que a gente faça uma incisão relaxadora medial para que haja uma complacência, vamos dizer assim, um pouco maior. Tá? Então, técnica de McVeigh, sempre que vocês ouvirem esse nome, na hora tem que vir na cabeça o quê? Que é a técnica utilizada para tratamento das hérnias femorais. Com o tempo, com os avanços tecnológicos, vieram as telas sintéticas, as malhas sintéticas para reforço de parede.
E aí, em 1973, foi descrito a técnica de estopar, que é uma técnica utilizada bastante no passado, atualmente pouco utilizada, mas que é muito indicada, pode ser indicada para o tratamento de hérnia inguinal bilateral. Qual é a ideia? Através de uma incisão única, mediana infraumbilical, você abre a linha alba ali da aponeurose, cai no espaço pré-peritoneal e disseca para os dois lados, coloca uma tela grande, única, que vai das espinhas ilíacas anterior-superior ao tubérculo púbico e cubra também a parte central, a parte medial. Então você tem uma tela grande que cobre toda a região inferior ali do abdômen, reforça e cobre os defeitos herniários. Ela é uma técnica pré-peritoneal, tá? É livre de tensão, você não fecha o defeito herniário, você simplesmente coloca algo para cobrir esse defeito. É extremamente efetiva, só que a estética dela não é tão boa, né? Você tem uma incisão mediana infraumbilical e é uma cirurgia um pouco maior. Depois, com a videolaparoscopia, ela caiu bastante em desuso. Técnica de Liechtenstein, uma técnica bem mais nova, tá vendo? 1986, quase 100 anos após a técnica de Bassini, né, ter sido descrita, se descreveu essa técnica, que é extremamente efetiva, é muito fácil de ser realizada, então é fácil de ser ensinada para um residente, para um médico que está em treinamento. Tem um baixíssimo índice de recorrência e foi muito difundido no mundo inteiro, de forma que hoje é a técnica mais realizada no mundo, tá? Técnica de Liechtenstein. Uma crítica, né? Como é feita a técnica? Você fixa, abre a aponeurose no músculo oblíquo externo, trata o defeito herniário, depois você coloca uma tela sintética, uma prótese, que é fixada ao tendão conjunto ali, ao músculo oblíquo interno e inferiormente ao ligamento inguinal. O que é ruim nessa técnica é que a fixação é ao ligamento inguinal e não ao ligamento pectíneo, que seria um pouco mais baixo. Então ela não cobre o canal femoral, ela não trata a hérnia femoral. A técnica de Liechtenstein teria esse inconveniente. Tirando isso, é uma técnica extremamente difundida, extremamente eficaz no tratamento das hérnias inguinais, tá? Como ela é feita? Então a gente comentou, disseca, trata a hérnia, fixa a tela ao ligamento inguinal, depois você faz uma abertura nessa tela para que ela abrace lá o funículo espermático ou o ligamento redondo na mulher, né? E fixa novamente em cima aqui, formando um novo anel inguinal interno. Depois, em cima dessa tela, você vai fechar o músculo oblíquo externo, ela fica localizada, então, entre os músculos oblíquo interno e oblíquo externo, tá? A técnica de Liechtenstein. E aí, um pouco depois, né, no final da década de 80, começo da década de 90, se difundiu muito a cirurgia videolaparoscópica, né, a cirurgia por vídeo, e ganhou um espaço enorme no tratamento de quase todas as doenças digestivas, e não foi diferente para as hérnias inguinais e as hérnias de parede. Então é um método, eu diria que não é nem tanto alternativo hoje para a grande maioria dos pacientes, havendo disponibilidade de material e um cirurgião tecnicamente capacitado, é a melhor técnica de cirurgia para tratamento das hérnias. Sempre se utiliza tela. Nas vantagens, tem uma vantagem muito clara nas hérnias recidivadas e nas hérnias bilaterais. Nas recidivadas, porque quando você fez uma hérnia convencional, para você reoperar, se o paciente tiver recidiva, há uma intensa fibrose nessa região e isso faz com que a cirurgia seja mais difícil, tá? Na bilateral é porque pelos mesmos 3 furinhos ali no abdômen você opera tanto um lado só quanto os 2 lados, então ela teria essa vantagem. E tem uma vantagem aí um pouco mais questionável nas hérnias unilaterais primárias, tá? Tecnicamente falando, a gente tem 2 formas de fazer por vídeo, uma que a gente chama de transabdominal pré-peritoneal, que é a TAP, e uma que a gente chama de totalmente extraperitoneal, que é a TEP, tá?
Principais vantagens da cirurgia por vídeo, né, para a hérnia inguinal. Tem um baixíssimo índice de recidiva, tecnicamente adequada, né? Baixo índice de complicações, o paciente retorna precocemente às atividades dele, tem um apelo estético, né? Como é por vídeo, são pequenas incisões no abdômen, 3 pequenas incisões, tem menor dor pós-operatória, seja ela imediata ou crônica, menor índice de infecção de ferida, e é uma técnica muito boa para pessoas que fazem esforço físico intenso, porque a tela é colocada lá no espaço pré-peritoneal. Quando faz algum esforço, essa tela ela é empurrada contra a parede abdominal do paciente. Isso dificulta qualquer tipo de deslocamento que essa tela possa sofrer no futuro. Tá? Desvantagens: o custo ainda é um pouco mais elevado, necessário uma anestesia geral para realizar esses procedimentos. Quando tem complicação, as complicações em geral são mais graves do que as hérnias inguinais. E há uma necessidade de tratamento específico em videocirurgia avançada para que você faça uma cirurgia de hérnia de maneira adequada. Só para mostrar para vocês, olha, um trabalho deste ano, né, uma publicação deste ano, uma revisão sistemática de literatura, quer dizer, algo bastante confiável, mostrando que a cirurgia minimamente invasiva, né, como é chamada videocirurgia, seja ela TAP ou TEP, estão associados aí com uma dor pós-operatória menor, retorno precoce às atividades laborais, menos dor crônica, menos hematoma, menos infecção de feridas se comparado com o Liechtenstein, tá? Ou seja, é uma cirurgia que tem muitos benefícios aí para o paciente. Se houver a disponibilidade, deve ser realizada sim. Importantíssimo na cirurgia laparoscópica que a gente reconheça algumas áreas que a gente pode ou não trabalhar. Tá? Essa é uma foto da região inguinal, que a gente tem aqui, ó, o anel inguinal profundo. Aqui, perdão, a gente vai ter os vasos epigástricos, tá? Aqui a gente tem, ó, ducto deferente e aqui os vasos gonadais, tá? E aqui a gente tem um esquema dessa região, da região inguinal, mostrando aqui, ó, o trato iliopúbico, né, o ligamento de Thomson, e aqui os vasos epigástricos inferiores. Abaixo do ligamento de Thomson, a gente vai ter aqui chegando o ducto deferente, tá? E vamos ter os vasos gonadais. Existe uma região entre o ducto deferente e os vasos gonadais, onde passam os grandes vasos, a artéria e veia ilíaca, tá? Que vão mergulhar ali no canal femoral e a partir dali ser chamado de vasos femorais. Então a gente chama esse triângulo aqui de triângulo de Doom, triângulo da desgraça, né, em português. Por quê? Porque se você manipular de maneira inadvertida, o que acontecerá na cirurgia será exatamente isso, uma catástrofe devido a um sangramento maciço, alguma coisa assim. E lateral aos vasos epigástricos inferiores, abaixo do ligamento de Thomson, a gente vai ter o chamado triângulo da dor, por onde passam aqueles nervos que vão ganhar o canal inguinal e vão para a região de grandes lábios, bolso escrotal, região hipogástrica e face interna da coxa, né, que a gente comentou lá atrás nos slides, certo? Se eu manipular de maneira inadequada aqui, também o paciente terá como consequência dor crônica, provavelmente no pós-operatório. Então, o triângulo de Doom é aquele onde tem risco de lesões vasculares graves, tá? A gente não clipa, não coloca grampo, não dá ponto, não faz nada disso. E o triângulo da dor é o local onde tem os nervos passando, por isso também a gente manipula com um cuidado maior. Aqui uma foto de uma cirurgia para que vocês entendam bem essa região, já com o peritônio aberto, é uma técnica por TAP, né, transabdominal pré-peritoneal. Então a gente abre o peritônio, disseca, e aí você observa, olha, eu tenho os vasos epigástricos inferiores aqui, eu tenho a linha azul representando o trato iliopúbico, né, que externamente vai ser o ligamento inguinal. Eu tenho aqui, ó, medialmente o funículo, perdão, o ducto deferente, e eu tenho aqui representado os vasos gonadais,
tá? Então, entre os dois aqui o triângulo de Dunn, lateralmente aqui o triângulo da dor. Nessa região aqui, abaixo do ligamento de Thomson, acima do ligamento de Cooper, eu vou ter o canal femoral. Medial aos vasos epigástricos inferiores, acima do ligamento de Thomson, eu tenho o triângulo de Hasselbalch, local da hérnia inguinal direta. Lateral aos vasos epigástricos inferiores, acima do ligamento de Thomson, eu vou ter o local do anel inguinal interno, local das hérnias inguinais indiretas. Tá? Essa anatomia tem que estar muito clara. Quando a gente olha para aquela região, a gente tem que imaginar já isso daqui, ó, como se fosse um Y invertido, né? E aqui o ligamento de Thomson, então a gente tem a área da hérnia inguinal indireta, a área da hérnia inguinal direta, a área da hérnia femoral, triângulo da desgraça e triângulo da dor. Então é essa região que a gente vai ter, tá? Aqui, mais uma vez, para que fique muito claro, uma foto da cirurgia, né, com a esquematização dessas regiões de ocorrência de hérnia inguinal indireta, direta, femoral, local das catástrofes vasculares e local da dor crônica, caso haja manipulação inadvertida. O que a gente faz na técnica TAP, tá? Transabdominal pré-peritoneal. O nome está dizendo, ela é transabdominal, então a gente faz as punções, entra na cavidade peritoneal, abre o peritônio, disseca o peritônio na região inguinal, trata a hérnia inguinal e coloca uma tela. Ao final a gente fecha novamente o peritônio, tá? Esse é o conceito e é assim que é feita a TAP. Normalmente é realizada por meio de 3 punções, dispostas de maneira transversal no abdômen, tá? E as maiores complicações podem ser lesões vasculares ou lesões de vísceras intraabdominais. Requer anestesia geral para ser realizada. Essa é a imagem que a gente tem da região inguinal quando a gente passa a ótica, né, o aparelho de vídeo. Então a gente tem aqui, ó, vasos epigástricos inferiores, vasos gonadais, ducto deferente, olha o Y invertido. Nessa topografia aqui, a gente vai ter o ligamento de Thomson, tá? Então aqui eu tenho as hérnias inguinais indiretas, medialmente eu tenho as hérnias inguinais diretas e aqui embaixo eu teria as hérnias femorais, tá? Nessa região o triângulo de Dunn, nessa região o triângulo da dor. Então é isso que eu vejo. O que a gente faz? Uma secção no peritônio, abre o peritônio, disseca as estruturas. E aí aqui em cima eu coloco uma tela, essa tela é fixada à parede abdominal e em seguida a gente fecha o peritônio. O passo a passo é esse na técnica TAP, transabdominal pré-peritoneal. Técnica TEP, totalmente extraperitoneal. A gente vai fazer uma punção, normalmente na cicatriz umbilical, cria-se um espaço na região pré-peritoneal, através da insuflação de um balão, vou mostrar ali na sequência para vocês, e por esse espaço a gente disseca, sem que eu entre na cavidade peritoneal, eu não abro o peritônio, por isso que a gente chama de totalmente extraperitoneal. Em seguida a gente vai lá e coloca a tela da mesma maneira que na técnica TAP, a gente fixa a tela à parede abdominal e ao ligamento de Cooper. A posição dos trocáteres normalmente não é transversal, e sim longitudinal em relação à parede abdominal do paciente. Tá? Nessa técnica não há violação da cavidade peritoneal. Tem um menor risco de lesões entéricas, tá? Mas tem um risco de lesão vascular semelhante ao que acontece na técnica TAP. Tá? Geralmente, para ser realizada, há a necessidade de anestesia geral para os pacientes, mas como não entra na cavidade peritoneal, eu posso até utilizar uma anestesia raquidiana, por exemplo, para fazer. Aqui o desenho esquemático, então, mostrando, olha, insuflação do balão no espaço pré-peritoneal, tá? Insufla ele todo aqui. Depois a gente retira esse balão e ao se retirar o balão você tem, olha, um espaço grande criado, você termina a dissecção e coloca a tela
ao final. Esqueçam essa foto aqui, a tela fica fixada como na técnica TAP, só que não se abre o peritônio. Importante frisar que há necessidade de um reconhecimento das estruturas vasculares e nervosas, assim como existe na técnica TAP. Tá? Então, nesse aspecto, TAP e TEP têm as mesmas complicações. Sangramento aqui no triângulo de Dunn, dor crônica se eu manipular o triângulo da dor. O que a gente espera para o futuro, né? Difícil ficar fazendo esse tipo de previsão. 5 anos atrás, quando eu montava essa aula, eu falava cirurgia robótica é algo extremamente distante, né? E tudo vai demorar para chegar para a gente, porque o custo é muito alto, a disponibilidade de tecnologia ainda é baixa, mas a gente viu aí nos últimos anos um desenvolvimento tecnológico absurdo, de forma que hoje a cirurgia robótica é uma realidade na maior parte do país, tá? Nos grandes centros você tem aí já disponibilidade material. E o que a cirurgia robótica traz de vantagem? Uma manipulação mais fácil da região inguinal, uma dissecção mais precisa, movimentos mais finos, né? A pinça robótica, né? Como que funciona? O cirurgião fica sentado na plataforma lá do robô e ele, com os movimentos dele, ele coordena as pinças do robô, do braço do robô, da plataforma, que estão em campo. Tá? E esse movimento ele é muito mais fino. Por exemplo, o tremor do cirurgião ele é filtrado, a pinça não fica tremendo, igual na laparoscopia. O bracinho do robô ele movimenta quase que 360 graus, a pinça, né? Então você consegue ter angulações que nem a mão própria do cirurgião, se fosse lá, conseguiria. Então você tem uma facilidade muito grande. Aqui ele mostrando, né, para vocês, ó, o triângulo de Dunn, lateralmente aqui vai ter o triângulo da dor, tá? E nesse espaço que ele dissecou, ele abriu o peritônio e dissecou, ele vai colocar então uma tela, tá? Uma tela de polipropileno, na maioria das vezes é utilizada, e essa tela ela é fixada ao ligamento de Cooper, esse branquinho que apareceu aqui embaixo, e à parede abdominal anterior. Após a fixação, fecha-se o peritônio e aí você tem o resultado final. Esse fechamento do peritônio, por exemplo, a robótica ela é muito mais tranquila, né? Porque fechar por vídeo às vezes é um pouquinho chato. Ainda, claro que é uma cirurgia, uma tecnologia que está caminhando muito rapidamente no Brasil também, no mundo inteiro no Brasil, mas ainda é bastante limitado. Mas no Paraná, por exemplo, Londrina já tem plataforma, em Curitiba já tem, em diversos centros do Brasil a gente já tem aí plataformas robóticas disponíveis, tá? Então isso é esse futuro entre aspas, né? Um futuro que já chegou em diversos lugares aí. Resumindo o tratamento cirúrgico, o que a gente tem? A hérnia inguinal, você vai definir o tratamento dela. Se você vai operar, se vai ser um reparo com tela ou sem tela, ou se você vai simplesmente observar, né? O paciente tem uma hérnia pequena e tem 90 anos de idade, para que eu vou operar essa hérnia agora? Posso orientar bem a família e deixar quietinho, né? O paciente tem um alto risco cirúrgico, alguma coisa assim. Optando por um reparo sem tela, eu posso fazer ele com anestesia local, regional ou geral. Técnica de Shouldice, técnica de Bassini, alguma dessas, tá? Técnica com reparo, né, com tela, né? O reparo com tela. Eu posso ter as técnicas anteriores, convencionais, como por exemplo Liechtenstein, e aí eu vou fazer pela via, por uma anestesia local, regional, ou mesmo com anestesia geral. Na técnica do reparo posterior, ou seja, lá no espaço pré-peritoneal, eu posso ter a cirurgia aberta, por exemplo, a técnica de Rives, que a gente não mostrou aqui, que não é muito utilizada, a técnica de estopar, ou eu posso ter o reparo laparoscópico. Tá? Na técnica na aberta, você vai ter a possibilidade de anestesia local, ou regional, ou mesmo geral. Na técnica laparoscópica, em geral, seja ela TAP ou TEP, é mais confortável para o paciente que você faça uma técnica anestésica de anestesia geral,
certo? Isso é o resumo de um guideline que eu depois vou mandar para vocês, de 2018, do Hernia Surge Group, que é um grupo de publicações e estudo de hérnias de um modo geral. Certo? Só hoje aqui, primeira aula para vocês, eu vou deixar uma dica que eu julgo bem importante, tá? O Mário Sérgio Cortella, ele fala, ele costuma dizer o seguinte, que há uma diferença enorme entre assistir uma aula e estudar, né? Assistir uma aula é uma atividade extremamente passiva que exige quase nada de intelecto, né? Você fica aí parado, às vezes pensando em nada, quase meditando, e às vezes pensando em coisas mais diversas possíveis aí que não sejam o assunto que você está se propondo ali a assistir a aula. Estudar, de fato, é algo ativo. Estudar exige que você pegue o material, busque o material, leia esse material, veja um vídeo desse material, enfim, mas que você busque de maneira ativa o conhecimento, tá? Ele costuma dizer, inclusive, que essas duas coisas são antagônicas, ou seja, quem está assistindo a aula não está, por definição, estudando. Ele está passivamente ouvindo alguém falar sobre determinado assunto. Eu concordo bastante com isso, né? Para que eu acho que servem as aulas, inclusive as minhas? Não é para vocês aprenderem o conteúdo aqui. Ninguém vai sair da aula sabendo tudo de hérnia. Mas nessa aula eu mostrei para vocês um direcionamento, uma orientação. Olha, dentro de hérnias, o que vocês, como médicos generalistas, precisam ter noção é isso que a gente mostrou, tá? Então é uma orientação de estudo. Lembrem-se disso, tá? O estudo de vocês vai muito, muito além, eu diria que ele vai totalmente além do período que vocês têm aula. Estudem, a vida de diversas pessoas na profissão de médico vai depender do quanto vocês se dedicam a estudar e a estar atualizados. Ok? Quem tiver perguntas aí, fique à vontade, tá? A gente podem perguntar aí o que vocês quiserem agora, a gente vai tirando as dúvidas. Prof, eu tenho uma dúvida. Claro. Na verdade, eu não consegui localizar muito bem na imagem a diferença do triângulo da dor e o outro triângulo que o senhor estava mostrando. Eu não consegui diferenciar cada um. Espera que eu já volto lá numa imagem que seja mais fácil para a gente entender essa sua dúvida aí, tá? Deixa eu ver qual seria aqui. Essa imagem aqui, olha. Deixa eu aumentar. Perfeito. Isso daqui é você olhando de dentro da região abdominal, da cavidade peritoneal, para a região inguinal, ok? Isso é uma foto de cirurgia, isso não é um desenho. Então, o que a gente tem aqui, olha? Vasos epigástricos inferiores. Aqui é medial, tá? Onde está a letra A aqui eu tenho a bexiga. Então, eu tenho aqui o ducto deferente e aqui eu tenho os vasos gonadais, tá? Nessa região aqui, deixa eu ver se eu acho uma outra. É aquela mesma foto agora esquematizada, tá? Acho que vai ficar mais fácil de entender. Essa linha traçada de azul aqui é correspondente ao ligamento de Thomson, tá? Thomson, na verdade, né? Trato iliopúbico. Então, abaixo dele a gente vai ter essa área entre o ducto deferente e os vasos gonadais. Essa área a gente vai chamar de triângulo de Dunn, que é onde passam os vasos ilíacos, né? Triângulo de Dunn, de desgraça mesmo em inglês, porque uma lesão nos vasos nessa região é algo catastrófico, são grandes vasos com potencial de causar a morte do paciente. E a lateral aos vasos espermáticos, também abaixo aqui do trato iliopúbico, a gente vai ter o chamado triângulo da dor. Os nervos, eles caminham aqui
sobre a musculatura passam por essa região para ganhar o anel inguinal interno, aqui no local das hérnias inguinais indiretas. Então, se eu colocar clipe nessa região, eu corro um risco muito grande de clipar nervos e, com isso, causar dor crônica para o paciente. Tranquilo? Ficou mais claro agora? Sim, muito obrigada. Perfeito. Mais dúvidas? Deixa eu ver se mandaram alguma por escrito aqui. Não estou vendo nenhuma aqui. Algo mais? Tudo tranquilo? Bom, eu mando para vocês, até à noite eu costumo postar essa aula no YouTube e depois eu mando para vocês o link do YouTube que tenha acesso a essa aula, ela fica gravada para vocês, tá? Além disso, eu costumo mandar para vocês alguns artigos, algum material. Eu mandei esses dias, ontem, né, na verdade, uma cópia eletrônica do Sabeston, né, uma versão eletrônica do Sabeston, que é um livro que vocês podem usar aí como referência. Lembrar que nenhuma disciplina terá todo o conteúdo no livro, tá? Então, assim, às vezes preciso de mais de um livro para se ter acesso ao conteúdo. Tem um livro que o conteúdo A está muito bom, o conteúdo B está incompleto. Então, as leituras elas têm que ser sempre complementares. E estudar em livro quase sempre representa você estar estudando em algo que já está desatualizado, tá? O livro ele é escrito baseado em artigos e logo depois esses artigos já são substituídos ou são atualizados por artigos mais novos. Alguém mandou uma pergunta aqui, na mulher, como observar o triângulo de Dunn. Na verdade, em vez ali do ducto deferente, que a gente vai observar o ligamento redondo do útero, tá? Então é dessa maneira que a gente vai acabar observando a referência ao triângulo de Dunn, vamos dizer assim. Tá bem? Professor, eu fiquei com uma dúvida também sobre essa do TAP e do TEP. Qual vai ser a diferença? O que vai me orientar? Qual das duas técnicas eu vou usar? Se eu vou precisar ou não abrir o peritônio? A técnica que eu estou mais treinado a fazer, vamos dizer assim, é a que eu tenho material disponível, tá? Então, determinados cirurgiões, por exemplo, eu, na minha prática diária, eu faço sempre a TAP. Tem um colega que prefere fazer a TEP. Gosto, em resultados cirúrgicos, estéticos, em termos de recidiva, tudo é igual, é semelhante, tá? Tá bom, obrigada. Nada. Algo mais, pessoal? Semana que vem a gente fala de outras hérnias, tá? Da parede abdominal, umbilical, epigástrica, as incisionais, as hérnias atípicas, que são as hérnias mais incomuns, e aí a gente fecha essa parte de parede na próxima semana, ok? Então é isso. Bom fim de semana a todos aí, continuem se cuidando, a fase não está das melhores. Vamos torcer para que isso passe, que em breve a gente consiga fazer as aulas presenciais aí, tá bom? Um abraço a todos, até mais.